Olá, você já ouviu falar que provavelmente a inteligência emocional é a habilidade de lidar com os sentimentos e emoções frente aos diversos desafios da vida. Porém, como lidar com tantos desafios relacionais, familiares, sentimentais e profissionais diante de tantas mudanças? Eu sou Lucas Almeida, psicólogo e mentor em inteligência emocional, e estive na TV Circuito conversando com a Mel Lancerotti sobre o equilíbrio das emoções. Também conversamos sobre como as empresas podem alcançar aumento de produtividade, performance e engajamento de equipes através de programas de inteligência emocional no trabalho, que são atividades que proporcionam alcance de metas, objetivos e bem-estar profissional. Assista a entrevista a seguir e não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, ativar as notificações e interagir nos comentários. E também não se esqueça de compartilhar o vídeo com todas as pessoas que você conhece. Fique ligado nas redes sociais, Facebook Psicólogo Lucas Almeida, Instagram Lucas Almeida Psicólogo, e espero que você goste. Até breve. Consegue, com todo esse trabalho, engajar equipes, redução de faltas, causas trabalhistas, adaptação às mudanças, sobrecargas no trabalho. Gente, eu fiquei encantada quando eu soube de todo esse trabalho que o Lucas desenvolve. E nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre situações que nós passamos e que precisamos aprender a administrar. Lucas, hoje nós temos assim muitos outros assuntos, mas nós vamos falar sobre... O que nós vamos falar hoje? Sobre inteligência emocional. O que nós vamos falar? Inteligência emocional, né? Tanto no aspecto cotidiano, na vida cotidiana, quanto no ambiente de trabalho. E aí, porque assim, inteligência emocional é um tema fantástico, incrível, mas que, vamos ser sinceros, afinal, Lucas, o que vem a ser realmente inteligência emocional? Primeira definição que nós encontramos da palavra de inteligência é a capacidade para operar algo, para gerenciar algo. Quando nós antigamente ouvíamos a palavra inteligência, nós tínhamos a ideia de que era alguém que se destacava em algumas questões. Sim. Fazia provas, conseguia notas importantes, conseguia um destaque importante. Essa Perfeito. característica ela ainda é presente. Tá. Mas quando nós falamos de inteligência emocional, é a capacidade de gerenciar as emoções, de lidar com as emoções, de controlar as emoções. E quando você fala em gerenciar as emoções, nós temos que pensar o seguinte: precisa estar muito bem para você conseguir gerenciar as suas emoções. O processo de gerenciamento das emoções, de organizar as emoções, ela é uma coisa que acontece gradativamente. Não é algo que nós simplesmente atingimos à perfeição. É uma aprendizagem contínua. E as emoções, por vezes, elas aparecem de acordo com a nossa história de vida, com o nosso contexto do passado, presente, do futuro, de como nós elaboramos essa experiência e principalmente de mudanças. Então, emoções podem vir tanto da nossa história quanto de um contexto que nós estamos vivendo. E aí, emoção é uma coisa que por vezes aparece até sem a gente perceber. Quando nós menos percebemos, ela já está instalada. Então, o meu desafio enquanto profissional de ajuda a pessoas para gerenciar as emoções é justamente ajudá-las a identificar o contexto em que elas estão, o que elas sentem, como elas se sentem e o último passo, que é o mais importante, agir diante das emoções que elas passarem aí a vivenciar. Então, para uma pessoa conseguir administrar essas emoções, transformar a sua vida, modificar, ter uma melhor qualidade de vida com as suas emoções, não é uma receita de bolo.
Não é uma receita de bolo. Nós trabalhamos, né? Eu, enquanto psicólogo e mentor em inteligência emocional, nós trabalhamos com metodologia. Então, o que acontece, né? Dentro da formação técnica, científica, com anos constantes de estudo, tanto no passado quanto no presente, nós vamos construindo métodos, técnicas, mas principalmente o acolhimento, principalmente a compreensão, baseado sim no nosso tecnicismo, mas também no nosso acolhimento para ajudar essas pessoas. É o que eu sempre digo, quando você procura um profissional, quando você vai ao médico, quando você vai ao hospital, você não quer um remédio. A primeira coisa que você quer é esse acolhimento. É verdade. Isso é um diferencial dentro da psicologia. Claro que no mundo que vivemos cada vez mais está ficando humanizado outros serviços, né, outros contatos com a pessoa humana, mas o acolhimento é uma das principais características. Tem pessoas que têm uma leitura do psicólogo como se fosse um doutor que vai simplesmente passar uma medicação, ou alguém que vai avaliar, que vai taxar. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é, primeiro, ajudar as pessoas com esse acolhimento a identificar o que elas estão passando. Elas não precisam necessariamente já resolver ou se culpar pelas coisas que aconteceram. Nós ajudamos essa pessoa a identificar as suas emoções, o contexto que ela está inserido, aquilo que mais agrada a ela, aquilo que desagrada, que gera conforto, que é desconfortável. Em seguida, nós ajudamos essas pessoas a compreender. Então, compreender é quando você vai mais fundo. Eu já identifiquei, eu já nomeei, agora eu sei que circunstância e que contexto, agora eu vou me compreender sem julgamento, né? Ponto por ponto, item por item. E aí o terceiro fator, né, dizendo de um modo didático, é quando a pessoa passa a buscar caminhos de transformação. E como psicólogo, você acaba chegando assim na intimidade, digamos assim, que às vezes nem a própria pessoa se conhece. É verdade. Esse ponto que você toca é fundamental, né? Esse tipo de situação é o que nós chamamos de autoconhecimento. Um dos pontos principais que a procura, né, da psicologia, do psicólogo, do terapeuta, ou até de uma mentoria em inteligência emocional conduz, é que quando nós passamos por mudanças repentinas, pode ser uma mudança de relacionamento, uma mudança de empresa, de trabalho, de carreira, de ciclo familiar, né? Nós passamos por mudanças como infância, adolescência, vida adulta, juventude, velhice, casais solteiros, casais com filhos, casais aposentados. Enfim, nós podemos dizer de vários estilos de mudança. Quando as pessoas estão passando por mudanças mais radicais, por mudanças mais específicas, é natural que desencadeie um certo nível de ansiedade. Ansiedade frente à mudança. O que eu vou fazer? O que vai ser do meu futuro? Essa situação é totalmente nova para mim. Como que eu vou reagir? E aí, com base em conhecimentos técnicos da psicologia, nós ajudamos essas pessoas a tomarem as melhores decisões. Uma pessoa adulta, ela traz consequências de um parto não desejado, de brigas entre os pais, e isso interfere no andamento da vida de uma pessoa? Quando nós falamos sobre construção de identidade, a nossa construção ela parte de onde nós viemos, nosso ciclo familiar, seja ele sanguíneo ou de criação, com seus diversos contextos. Nós falamos de um mundo que é externo, que é o mundo que gira em torno da pessoa, e nós falamos de um mundo interno, que é a alma, que é o sentimento e as emoções que ninguém atinge de modo totalmente completo. E o que está externo a nós, de alguma forma, tem uma influência. Não significa que é determinante, não significa que a experiência que está ao redor da pessoa vai ser o que vai determinar completamente os seus passos, mas é um indicador, é uma influência. Por isso que quando eu atendo, por exemplo, até adolescentes, eu sempre converso com a família também. Quando eu atendo pessoa que está num grau de dificuldade muito grande do ponto de vista da saúde mental, a gente contata também as pessoas que estão ao redor, claro que com muito cuidado nesses casos bem específicos, para ajudar.
Outros trabalhos que eu faço são trabalhos de conscientização, através de treinamentos e palestras, para ajudar famílias a lidarem com o seu contexto externo. Então, o trabalho ele pode ser realizado tanto no individual, que esse é de puro sigilo, onde o que eu converso com a pessoa fica ali e mais ninguém tem acesso. Perfeito. Mas existem trabalhos em grupo, trabalhos com famílias, trabalhos com empresas, para despertar essa consciência coletiva do bem-estar e da inteligência emocional. E aí chegamos na empresa. A valorização do funcionário é de extrema importância. Sim. Porque um funcionário valorizado, um funcionário que recebe cuidados e atenção, ele produz melhor. Correto. Isso não só do ponto de vista da intuição ou daquilo que a gente tem como opinião ou princípio de vida, mas isso é decretado em pesquisa, revelado em pesquisa, né? Nós temos, por exemplo, uma consultoria empresarial chamada Deloitte, que dentro de um dos seus relatórios chamados Tendências Globais do Capital Humano, vai dizer que o investimento na saúde do trabalhador conduziu aumento de produtividade, impactos positivos nas suas equipes, né? Inclusive redução de custos, porque por vezes a empresa ela precisa dedicar muito custo, né, no investimento de medicamentos, quando ela recebe uma causa trabalhista. Por saúde. Afastamento, turnover, que a gente chama que é a rotatividade. Então, quando ela começa a trabalhar o seu colaborador de modo saudável, preparar ele para esse contexto de trabalho frente à vida, ela não só aumenta os seus engajamentos, as suas metas e objetivos e a sua produtividade, quanto tem um time saudável para poder desenvolver o trabalho. E você, aqui em Guarulhos, você tem sido contactado para trabalhar em alguma empresa, trabalhar com os funcionários? Hoje, nós temos, não só em Guarulhos, mas fora daqui, as empresas, os empresários que têm essa preocupação? Nós temos, né? Eu tenho alguns potenciais clientes em negociação hoje e um programa que eu chamo de programa experimental de inteligência emocional, que algumas empresas passam por um processo seletivo e elas vão experimentar esse programa de modo 100% gratuito durante 3 meses. Que legal! Elas experimentam, se faz sentido para elas, eu faço um diagnóstico nessa empresa e a partir dos resultados desse diagnóstico nós implantamos um programa de versão mais estendida que vai tratar da inteligência emocional no trabalho. E esse projeto, esse trabalho que você desenvolve, tem transformado muitas pessoas, tem mudado a vida? Sim, é natural que a pessoa que começa uma empresa, empresários, empreendedores ou até mesmo profissionais liberais, eles começam com algumas metas e objetivos e no decorrer do caminho isso modifica. A empresa que começa pequena pode ir crescendo, aquela que cresceu talvez precisa reduzir um pouco da sua carga horária, redução de custos, trabalhar com um time diferenciado. Então, assim como na nossa vida pessoal acontecem mudanças, no contexto de uma empresa também acontecem mudanças. Quando a empresa está crescendo ou está tendo que manter ali uma aparente estabilidade, por vezes ela precisa ajustar o seu time de trabalho, ela precisa adaptar uma comunicação que seja eficaz. Os gestores precisam falar dentro de uma linguagem que possa atingir o seu colaborador e está aberto tanto para dar feedbacks quanto para receber. E tudo isso, dentro do nosso programa de inteligência emocional, as empresas conseguem ser beneficiadas. Eu ia comentar exatamente isso, porque muitos empresários eles acham que é minha empresa, é do jeito que eu quero. E eu ia perguntar isso, se você enfrenta essa dificuldade de implantar projetos onde tem que haver mudanças. Como você mesmo disse, de repente, diminuir o funcionário porque as pessoas que estão lá não são capacitadas ou estão em cargos inadequados. Eu ia perguntar exatamente isso, perfeito. Se você enfrenta essa dificuldade. O que nós estamos em conexão, né? Para explicar isso que você me perguntou, vou utilizar de um exemplo figurativo. O nosso organismo, né, o meu, o da Mel, o seu que está aí nos assistindo, ele apresenta algum tipo de indicador. Se há algo errado com você, você vai sentir por vezes uma dor de barriga,
uma dor de cabeça, de repente uma dor no corpo, e aí é natural que as pessoas procurem remédios para dor de barriga. Mas o organismo está te dando alguma resposta. Exato. Na empresa, numa equipe, não é diferente. As equipes começam a emitir algumas respostas. O seu planejamento começa a emitir algumas respostas. Os resultados que você precisa alcançar enquanto empresário, enquanto gestor, enquanto diretor, começa a apresentar alguns indicadores. É nessa hora que os empresários têm que ficar atentos. Eles precisam ficar bem atentos nesse princípio. Por quê? Está sinalizando que uma mudança é necessária. E mudança tem que ser por crescimento. Acontece de, por vezes, nós errarmos. Todo ser humano pode errar. Mas quando o nosso organismo empresarial ou o nosso organismo físico passa a sinalizar mudança, nós precisamos ter isso com muita atenção para aplicar as metodologias eficazes. Então, dentro desse contexto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a nossa mentalidade. Por vezes nós sofremos porque nós estamos presos a valores fixos, ao que nós conhecemos como crenças limitantes. E isso nos impede de avançar, seja no aspecto da nossa vida integral, seja no aspecto do gerenciamento de uma empresa. E quando você fala em crenças limitantes, eu gostaria que você comentasse a respeito de crenças limitantes. Nós podemos, sem buscar um profissional, iniciar uma transformação nós mesmos, sozinhos, ou só com o auxílio de um profissional? Esse tipo de pergunta é muito importante, porque cada pessoa vai sentir no seu organismo o quanto que ela está sendo afetada. Nós entendemos que a autonomia é um processo super importante para o desenvolvimento. Então, uma pessoa que passa a estudar, passa a se conhecer melhor, passa a ter um nível de leitura, um nível de curiosidade e de conversa com as pessoas, pode aplicar técnicas e princípios que vão ajudar ela a ter uma qualidade de vida melhor, uma inteligência emocional mais equilibrada. Mas, por vezes, essa pessoa, por conta própria, seja no seu contexto mesmo integral, de pessoa cotidiana, ou até mesmo o empresário, como a gente estava dizendo, ou o líder, possa ser que dentro do seu repertório ele não esteja encontrando ainda o recurso terapêutico adequado, a metodologia eficaz dentro do que ele já faz para poder se desenvolver mais. Nada impede que essa pessoa ou que esse gestor possa procurar uma ajuda. Mas para que ela procure ajuda, primeiro, ela precisa reconhecer que precisa, né, que é necessário, que isso não a torna menor que ninguém, que um gestor, que um empresário, que um colaborador ou uma pessoa no seu diverso contexto de vida, mesmo que ela esteja precisando dessa ajuda, ela não precisa se envergonhar, ela não é menor que ninguém. Perfeito. Ela não perde quem ela é totalmente por estar precisando dessa ajuda. Pelo contrário, esse público todo que eu mencionei, buscar uma ajuda psicológica, uma mentoria em inteligência emocional, ajuda ela a alcançar horizontes que por vezes são muito maiores do que ela consegue observar. O ser humano é capaz de se boicotar? Infelizmente, sim. Vou dar um exemplo aqui. Tenho amigos e parceiros aí da nutrição, e eu não sou ainda a pessoa totalmente apta do ponto de vista da minha saúde física, eu chego lá. Mas, conversando com alguns profissionais dessa área, no fundo, nós sabemos que se a gente comer demais, a gente pode passar mal e isso não vai ser bem para a saúde, mas se a gente comer menos, na verdade, se a gente comer menos também, não ter uma alimentação equilibrada, saudável, né, regularmente fazer um exercício físico, alguma atividade de lazer até para a nossa mente, a gente sabe que isso não vai ser uma coisa positiva se nós não termos esse cuidado. Então, quando nós não fazemos algumas coisas que são recomendadas do ponto de vista da saúde, nós estamos nos boicotando, né? Será que você que está aí me ouvindo já não se boicotou? Já não comeu demais ou comeu de menos? Não, de repente, se permitiu que a vida estivesse não apenas simplesmente vivendo aí para você, mas você se enganando por algumas crenças, colocando expectativa demais numa pessoa e não em você mesmo. A gente faz isso, não é totalmente intencional, consciente. Às vezes é acidental, mas por isso nós precisamos, de repente, estar atentos.
Se boicotar é uma coisa muito triste, porque você acaba se tornando tão infeliz com algo que você poderia abrir a mente e buscar, de repente, num profissional. Porque o que eu penso, Lucas? Se nós não tivermos aquele anseio de nos conhecermos, nós não nos conhecemos. É verdade, é verdade. Esse anseio que você diz, algumas teorias vão chamar de sentido da vida, né? Outras vão chamar de motivação, de pulsão, enfim, são vários nomes. É o que nos move para a mudança. Às vezes, isso é muito importante dizer aqui, tem pessoas que se movem simplesmente por achar que a motivação vai descer do alto e vai brotar. Mas às vezes não é pela motivação, às vezes tem que ser por propósito. E às vezes até mesmo o nosso senso de inconformação ou de inconformidade frente ao nosso contexto, até esse nos move. Eu vejo que quando você sonha, quando você almeja, quando você tem desejos de bens, de propósitos mesmo, né? Isso faz com que a sua vida se torne mais esperançosa. Por isso é importante você sonhar, desejar, ver a sua vida em médio e longo prazo. Isso mesmo. E até para as pessoas que estejam encontrando uma dificuldade. A pessoa pode estar aqui nos assistindo, pode estar pensando nesses assuntos e falar assim, nossa, eu não tenho esse desejo. Mas olha para o seu redor, né? Olha para a sua vida, para o seu contexto, seja o seu contexto de trabalho, o seu contexto de família, o seu contexto de amigos, o seu contexto, a sua vida integral. O seu potencial será mesmo esse limite que você chegou? Você realmente acredita que esse é o seu limite? Eu tendo a pensar que não, que você como ser humano, com várias características cerebrais, várias características comportamentais, você consegue ter um desenvolvimento melhor de vida. E se você, de repente, não tiver aí possibilidades, tem todas aqui as nossas oportunidades, né? Tem os meus contatos, que em algum momento podem ser aí divulgados pela TV, tem as redes sociais, Lucas Almeida Psicólogo, Psicólogo Lucas Almeida, YouTube Psicólogo Lucas Almeida, e entrar em contato aqui com a equipe técnica também, procurando, de repente, uma ajuda, né? Exatamente. Como você disse, nós não temos que nos envergonhar, mas nós temos que dar o primeiro passo para melhorar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, e através de um profissional para fazer essa transformação, porque, como nós dissemos, muitas vezes, sozinhos a gente não consegue. É verdade. O que mais desenvolve, tanto no contexto de empresa, quanto em contextos de amizade, contextos coletivos, por vezes, muitas pessoas juntas, ainda que no individual, elas tenham dificuldade, quando elas se juntam, elas se fortalecem. Essa é a essência de um time, poder se ajudar uns aos outros. E um profissional da psicologia ou de qualquer outra demanda de saúde que as pessoas possam, né, ter, é importante que você tenha o quê? Um companheiro de viagem, que com conhecimentos técnicos, científicos e eficazes vão poder te auxiliar. Ai, que delícia! Bom, eu acho que faltavam só uns 5 minutinhos, porque eu acabei olhando, olha lá, sabia, quando a coisa está boa, passa muito rápido. Verdade. Lucas, eu gostaria que você passasse para os nossos amigos algo que eles pudessem em casa, num momento assim de angústia, de tristeza, que eles pudessem fazer para começar a pensar em buscar um profissional, mas para se libertar naquele momento. Existe alguma técnica que possa passar para os nossos amigos? Existe. Você que está nos assistindo, quando você estiver passando por um momento de dificuldade, de angústia, seja na sua vida cotidiana, ou seja no seu contexto de trabalho, você pode pegar um papel, pode ser lápis, caneta, ou pode até usar o bloco de notas do seu celular ou computador. Você vai escrever tudo que você lembrar de conquistas, de coisas que foram possíveis você conquistar, não só no bem material, como amizades, características pessoais, realizações, talentos. Você liste isso.
todas que você lembrar do seu contexto de vida. Esse exercício vai te ajudar a compreender que, por mais que o seu momento atual esteja difícil, você é capaz, e muito mais do que você pensa, capaz de virar a chave da sua história. E se você precisar de um companheiro para te ajudar nesse processo, com ferramentas técnicas e eficazes, eu me coloco aí à disposição como psicólogo, mentor em inteligência emocional, tanto para ajudar empresas e organizações no aumento de produtividade, performance profissional e engajamento de equipes, quanto na ajuda terapêutica e na qualidade de vida integral. Você pode me procurar através do Instagram, Lucas Almeida Psicólogo, no Facebook, Psicólogo Lucas Almeida, no YouTube também, Psicólogo Lucas Almeida, e dentro do que eu puder ajudar, eu estarei aí à disposição para auxiliá-los. Adorei! Encerrando com chave de ouro. Depois, nos comentários, nas redes sociais, aí você comenta lá e deixa seus contatos tudo direitinho. Pode Combinado? deixar, conte comigo. Foi melhor do que eu esperava. Eu que agradeço, que a experiência foi magnífica também. Adorei. E vamos marcar outras vezes. Fico à disposição. Trazendo as solicitações dos nossos telespectadores. Lucas, gratidão. Amei de verdade. Foi melhor do que eu esperava. Eu que agradeço, né? Minhas expectativas aqui foram super superadas, né? E agradeço você que está aí nos assistindo, né? A gente fica à disposição para auxiliá-los. Vou mandar um beijo para sua esposa linda. Ah, vamos sim. Minha esposa, que linda! Mira Shigueta, está aí nos bastidores, registrando todo esse processo. Me ajuda aí também no gerenciamento das mídias sociais. Você pode até olhar o Instagram dela, mirashigueta.design, tem feito esse trabalho de comunicação. E é o que tem me ajudado integralmente a movimentar todo esse processo. Muito linda, adorei. Beijo, gatíssima. Ai, meus amores, que pena. Tudo que é bom dura pouco. Meus amores, excelente final de semana para vocês. Que vocês tenham boas notícias, boas novas, muita saúde e que possam, a cada dia, agradecer e sonhar com coisas melhores, com dias melhores, com vida melhor. É isso, Lucas? É isso aí, sucesso, pessoal. Vamos aí em busca das nossas transformações. Adoro, que delícia! O programa chega ao fim. Meu carinho e gratidão a esse grupo Somos Guarulhos, que tem me presenteado com amigos mais do que especiais. Danilo, beijos, você mora no meu coração. Olha, só pessoas queridas que me foi presenteado através do Somos Guarulhos. Viu, Lucas? Você? Sim, falei com o Danilo ontem. Um abração, Danilo, e toda a equipe de Somos Guarulhos. Querido. A vocês, meus amores, que estão aí nos assistindo, quinta-feira tem mais. Sempre novidades, pautas gostosas. Ah, querem algum assunto, algum tema, alguma pauta para que nós possamos trazer? Vocês sabem, o programa é feito para vocês. Podem anotar, encaminhem para a produção do programa, porque nós vamos trazer aquilo que agrada a vocês. Bom, eu preciso ir embora. Com muita tristeza, porque está muito bom. O meu beijo ao Paulista, a Marina, a Fabinho. Puxada de orelha também, mas eu amo vocês. Tchau, gente. Obrigada. Até quinta.